Vamos lá. Uma boa tarde a todos, pessoal. Hoje é dia. Que dia que é hoje? 28, Nove. 29 de agosto de 2023 e damos continuidade à disciplina de Relato Integrado e Sustentabilidade. E nós temos aqui a primeira vez, né, a presença, assim como palestrante, do professor doutor Alexandre Sanches Garcia. Ele é o atual coordenador, né, do GT Acadêmico, da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. É a comissão de todos os países, é a comissão mais atuante, né, que estão acompanhando a evolução dos relatórios corporativos ESG aí desde a década passada. O professor Alexandre, ele é doutor em administração pela GV, então você vê que o próprio currículo é bem diverso, né? Assim como os relatos de sustentabilidade tem que ser, né? Transversal. Ele fez o mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais na PUC, né? O doutorado na GV, e a graduação em Contábeis no Mackenzie. Trabalhou em empresas de ponta, né? A Price, a GM e a Philips Morris. Então, todo mundo que eu conheço que trabalhou nessas empresas são profissionais assim de altíssimo nível, né? Então, o que confirma o que eu já conhecia o Alexandre de longa data. Tem a sua empresa de consultoria e é professor e pró-reitor da FECAP, conselheiro efetivo do CRC, né? E recebeu também um título acadêmico da Academia Paulista de Contabilidade. Então, o currículo é mais extenso, vocês têm conhecimento pelo Lattes. Eu vou passar a palavra para o Alexandre. E, em princípio, eu estou curioso também para saber o que ele vai nos brindar aqui sobre as novidades. Ele é bastante atuante, né, nos relatórios corporativos de sustentabilidade, relato integrado. Então, passo a palavra para você, Alexandre. Ótimo, professor. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo, que venham nos ouvir aí depois. Primeiramente, agradecer o convite do professor Kassai e já informar, né, que o professor Kassai leu meu currículo aí, mas o professor Kassai faz parte do meu currículo, uma vez que ele foi o professor da minha banca lá de doutorado, né, Kassai? Muito obrigado mesmo, né, pelas contribuições, pela participação. Também a gente tem trabalhado junto lá na CEBAD, né, a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. Então, assim, a gente tem já alguns anos trabalhado nesse assunto, então foi um prazer muito grande atender a solicitação do professor Kassai para me falar um pouco sobre as normas, né, que estão saindo, já agora no âmbito de FRS, em um futuro bem próximo, assim, digo, futuro questão de meses, né? Muito possivelmente no Brasil a gente já vai ter como fala, as adaptações, né? E regulação dessas normas para o mercado brasileiro. Então, realmente, eu agradeço demais, professor, pela oportunidade, né, que está dando a mim aqui para poder compartilhar, né, com os alunos e colegas esse assunto que é tão impactante, né, nas nossas vidas aqui, né, seja de qualquer profissão, né? Então, o público aqui, o professor já me adiantou, né, tem desde os contadores aí da FEA, né, da área de administração, contabilidade e outras áreas, né, também da USP, de engenharia, etc. Então, é um assunto que já está impactando, né, a sociedade e aí as profissões, e agora, talvez mais diretamente com a regulação chegando, né? Então, é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Eu preparei um material aqui, professor, eu vou compartilhar já, e depois eu deixo disponível também para o professor, aí ele compartilha com a turma, tá bom? Então, vamos ver se vocês já estão enxergando aí a minha tela, né? Chamada Por Dentro da Norma. E aqui o professor Kassai falou, né? Eu sou conselheiro no CRC aqui de São Paulo, Conselho Regional de Contabilidade. E, e aí essa apresentação, eu confesso que eu fiz foi na semana passada. Semana passada, na quinta-feira, eu fiz essa apresentação aqui também, porque a gente tem uma comissão técnica que discute as normas, né? Quando estou em audiência pública também. E aí eu preparei, a gente tem uma atividade chamada Por Dentro da Norma, né? Então a gente meio que
entra nos detalhes da norma, procura, né, destrinchar, interpretar a norma, né? Então, eu fiz uma apresentação dessa lá no CRC na semana passada, e aí, aqui rapidamente, né, o professor já leu o meu currículo, então vai ficar aí registrado aí para vocês também. Então, eu trabalho com o professor Kassai na CEBARI, que é a Comissão Brasileira de Acompanhamento e Relato Integrado. Vocês certamente acho que já tiveram a oportunidade de assistir, né, aulas da Vânia Borghetti, né? A Kassai acho que já com certeza trouxe a Vânia aí em algum momento. Os colegas ali da comissão, né, o Fernando Fonseca. Então, assim, é muita gente né, competente, né, professor, e trabalhando no assunto já há muitos anos, né, um assunto que, né, lembrar aqui o professor Nelson Carvalho, que já vou mostrar no próximo slide, né, e junto com o professor Kassai, que trouxeram, né, esse tema aqui para o Brasil. Também o professor Kassai mostrou aí já, né, apresentou o professor contador, mestre em contabilidade, doutor em administração, cada uma numa instituição de ensino, né? Então, mantendo aí a transdisciplinaridade, né, professor? A diversidade, aí, então eu passei em vários ambientes acadêmicos e em ambientes profissionais também, em auditoria, em contabilidade, né, basicamente empresas americanas. Então, foi uma boa experiência que a gente acumulou aí, que ajuda a gente aqui também. E atualmente eu sou pró-reitor de pós-graduação da FICAP, tanto dos mestrados, né? A FICAP tem 2 mestrados, um em administração e um em contabilidade, há mais de 20 anos, né? E também dos cursos de lato especialização. E como eu já adiantei, sou conselheiro aqui do CRC, aqui de São Paulo. E aí, então, para começar o assunto, eu trago aqui algumas fontes inspiradoras, né, para o tema de hoje. O primeiro deles é o livro do professor Kassai, né? Um dos raros e poucos livros que nós temos aqui no Brasil disponível sobre relato integrado, né? E esse é o mais, eu trouxe o mais recente, e aí o primeiro, né, do professor Eccles, né? Um livro também já traduzido do professor Eccles, que inclusive, Kassai, eu coloquei aqui o livro do professor Eccles para lembrá-lo que ele esteve lá na USP, né, anos atrás. Eu estive presente quando ele veio pela primeira vez, né, aqui no Brasil, falar de relato integrado. Eu lembro que fui convidado, eu fui no... Era uma sala, né, uma auditória ali no, acho que foi a 1, acho que foi. E aí foi muito bom. O primeiro contato que a gente teve, acho que foi no ano de 2012, eu acho, uma coisa assim. E, então eu trouxe destacar aqui, né, para quem ir atrás, né, de mais detalhes desse assunto. Então, vocês conhecem aí o livro do professor Kassai, né, que é o mais recente ali pela Atlas, e também tem um dos primeiros livros ali do Robert Epps, e já tem aqui uma versão em português, né, já há muitos anos, que ele chama de Relatório 1. E além disso, também trouxe 2 sites aqui, né, para vocês acompanharem. Um que é o da CEBARI, né, essa Comissão Brasileira de Acompanhamento de Relato Integrado. Então, é esse site aí chamado Relato Integrado Brasil, né? E aí vocês podem acompanhar bastante notícias, das reuniões que são feitas trimestralmente. A próxima é dia 3 de outubro, ela é aberta ao público, é online. Então, quem tiver interessado, acompanhe, né, o site ali do Relato Integrado. As reuniões acontecem 3 vezes, a última foi em julho, fica gravado, pode ver que está um replay da reunião ali, então também vocês podem, né, assistir posteriormente a reunião, pode ficar à vontade, tá? E trouxe também aqui o site da Fundação CPC, que agora é CPCS, né? Então, o Comitê de Pronunciamento Contábil, agora acrescentou o S de sustentabilidade, não é isso? E então o CBPS aqui no Brasil, né, que é a Comissão Brasileira de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que é ligado então à Fundação CPC. Ainda não tem, né, nenhuma audiência pelo CBPS em aberto, mas em breve vai ter. Então vocês podem acompanhar algumas notícias, né, os documentos, publicações, agenda desse comitê brasileiro aqui. Então são as 4 fontes inspiradoras aí, 2 livros, 2 sites. É lógico que tem muitos outros, né? Mas são 2 que é base para a gente, que eu vou falar aqui hoje. E trouxe aí também uma imagem para reflexão, né? Logo de início aqui, que é de um livro da professora, uma professora lá de Harvard, que eu tenho já aqui, cadê? Aqui.
que é Reinventando o Capitalismo no Mundo em Chamas, né? Um livro que eu acabei de ler ele agora nas férias do mês de julho, então recomendo fortemente a vocês. Tem uma versão também em português desse livro. E aí essa charge é bem interessante, né? Quando um executivo ali já todo detonado ali, né? Ainda está de gravata, mas está com a roupa rasgada ali, né? Eu acho que é meio que o fim do mundo, né? E ele conversando ali com as crianças, com as pessoas, dizendo assim, o planeta foi destruído, mas durante um lindo período de tempo criamos muito valor para os acionistas, né? Então a gente que é da área de negócios, aí os alunos, né, de graduação, da área de negócios principalmente, a gente estuda muito isso, né, de valor, né, a criação de valor, né, isso, agregar valor, e aí muito, né, para as empresas que nós trabalhamos, mas aí eu achei bacana essa charge aqui. E aí também fica a dica, né? Esse livro é um livro muito bom, é de uma professora de Harvard, né? Então, é baseado assim, em tudo que ela escreve ali, é baseado na ciência, baseado em muitos artigos, né, acadêmicos publicados, né, da forma que vocês alunos aqui, né, têm estudado. Então, é bem consistente os estudos e as pesquisas que ela ilustra, né, no livro. Tá? Então, fica o convite para vocês terem acesso a esse livro. Isso daí é uma das charges do livro, tá? Muito bem, professor. Então, como eu falei aqui, o tema de hoje, eu vou falar sobre essas duas normas, né, que a gente está chamando de IFRS, né, dos padrões, né, de padrões, né, para relatórios financeiros, IFRS S1 e o S2, né? Basicamente, assim, de uma forma, uma visão geral, é isso daí. O S1 tem 46 páginas, com 183 parágrafos e 5 apêndices. E o S2 tem 44 páginas, com 162 parágrafos e 3 apêndices, né? Então, assim, é bastante coisa para se estudar, né? Então, fica o convite aqui para quem se interessa por assunto, principalmente, aliás, de uma forma mandatória, né? Para quem está estudando contabilidade, né? Fica o convite para realmente se debruçar sobre essas duas normas. Eu não vou entrar em detalhe aqui dos todos esses 183 parágrafos, né? Senão não ia dar tempo e, além do que, ia ficar meio cansativo, né? Então, eu vou fazer assim, vou fazer um contexto, né, dessas normas e vou trazer alguns exemplos práticos, né, ilustrativos de alguns parágrafos da norma. Porque, embora a norma, a gente pensa que é nova, ela não é que ela é nova, né? Muita coisa já se pratica, né? Algumas empresas já praticam em termos de divulgação, né? De relatórios. O que está acontecendo agora é que os órgãos reguladores dos países, né? Vão então fazer, né, as suas regulações para que as empresas passem a adotar. Mas muitas empresas já estão fazendo isso há muitos anos, né? Vídeo próprio relato integrado desde 2012, né? Então são mais de 10 anos de práticas. Então, a gente estudou todos esses parágrafos, né, de cada uma das normas, e aí eu vou trazer para vocês algumas ilustrações práticas de como que são aplicadas essas normas, como as empresas estão aplicando essas normas, tá bom? Professor Kassai, aí fica à vontade, aí, professor, os alunos, né, se quiserem interromper, até melhor, né, para não ficar falando direto aqui, vocês podem interromper a qualquer momento, levantar a mão aí, viu, Kassai? Estou enxergando aqui vocês também. Tá E aí, ok. pode me interromper aí se eu falar alguma coisa que não está entendível, né? O professor me ajuda aí. Então tá. Bom, começando com essa fotinha que provavelmente o professor Kassai já deve ter apresentado para vocês em algum momento aí nas aulas, né, da disciplina. E aí também, para quem é estudante de contabilidade, né, eu não vou dizer que é uma enaltecer, não, é uma responsabilidade grande, né? Porque o príncipe Charles, lá na época, em 2012, né? Hoje é o rei, não é isso? Lá na Inglaterra, do Reino Unido, né? Ele tinha feito esse speech, né? Esse discurso, lá em dezembro de 2012, dizendo que os contadores irão salvar o mundo, né? Então, é uma frase que o professor Kassai também ilustra lá no livro, né? O professor fala bastante desse momento histórico, digamos assim.
com a presença, né, de brasileiros ali, o outro no fundo é o Fábio, na frente que o professor Nelson Carvalho, isso lá em 2012. Então, eu trago essa, é mais pela data, né, para vocês terem em mente, ó, 2012, nós estamos em 2023, ou seja, passado já mais de 10, 11 anos aí, né, de um tema que lá atrás já estava falando, olha, são os computadores que vão salvar o mundo, e aí entendendo, né, nesse discurso, né, na época, o príncipe Charles, por que que ele jogou a responsabilidade para os computadores, é pelo fato de que as demonstrações financeiras, do jeito que são preparadas, né, pelos contadores, elas gozam de uma credibilidade tamanha, né, uma credibilidade tão grande no mercado, né, financeiro internacional, que o tema, o assunto sustentabilidade, para ter a mesma credibilidade junto ao público, né, de executivos do mercado financeiro, precisaria ter, então, o crivo do contador, né? Precisaria ter a mesma credibilidade que os padrões de demonstrações financeiras, né? Durante, óbvio, décadas, né? Desde o século passado e tal, foi construída essa credibilidade, então ele entendia que os contadores poderiam, né, também gerar essa credibilidade para o mercado financeiro acreditar, né, e apoiar as questões de sustentabilidade, né? Então, esse é o marco histórico, mas tem um outro marco histórico aqui que eu gosto também de mostrar, professor, que é a palavrinha ESG, né, que às vezes se confunde muito, né? A gente hoje em dia tem muito, né, hoje em dia não, né, alguns anos, principalmente depois da pandemia, né, ficou bem evidente aí essas três letrinhas. Mas destacar aqui, né, e aí vocês talvez já estudaram isso, que a primeira vez que apareceu esse acrônimo, né, ESG, foi lá no ano de 2004, dentro de um documento da ONU, não é isso? E esse, peraí, esse documento aí foi, deixando detalhado, né, não foi a própria ONU que fez esse documento, né? Estava por trás desse documento as 23 maiores instituições financeiras da época. Bom, os bancos ali, ó, Deutsche Bank, o BNP, a HSBC, e tinha até um brasileiro ali, né, o Banco do Brasil, destacar aqui, né, entre esses 23. Então, eles se reuniram e fizeram esse livrinho aqui, ó. Então, cadê? Esse livrinho aí que traduzindo, ele diz assim, ó, ganha quem cuida, né? Conectando o mercado financeiro para as mudanças, né, globais. Então, esse documento de 2004, que foi patrocinado, né, patrocinado e foi, digamos assim, escrito por instituições financeiras. Então, aqui deixar esclarecido que o termo ESG, ele não nasceu de, sei lá, né, de ambientalistas, né, da área de, gosta de verde, né, quem gosta de abraçar árvore, nada disso. O termo surgiu pelo mercado financeiro, né, não é nem assim, pelas instituições financeiras, que dentro desse documento é um documento curto, de umas 50 páginas mais ou menos. Para quem não leu ainda, né, eu sugiro, né, ler esse documento, disponível aí na internet facilmente, né? E dentro desse documento, eu também sugiro que olhe a página 5. Na página 5 ele traz esse desenho, essa figura, que é bem interessante, porque ele diz o seguinte, que os melhores mercados para se investir, de novo, né, ó, o olho do mercado financeiro, né, os melhores mercados para se investir são aqueles das sociedades mais sustentáveis. E aí ele coloca 3, 6, 8 bolas aí ao redor, né, 8 círculos, destacando a responsabilidade de cada um deles. Ó. Então, desde a gente pegar lá as companhias, né, que são responsáveis por implementar ESG. Ó. Então, a sigla ESG apareceu aí pela primeira vez. Ó. Então, ele põe a responsabilidade para as companhias, os analistas de mercado, né, os brokers, os investidores, as asset managers, as empresas, né, de investimentos, né, de ativos, os fundos de pensão, né, que precisa alocar os recursos, né, em empresas que são sustentáveis, né, ao longo do tempo, os reguladores, as bolsas de valores, né, NGOs, e aqui eu deixei destacar, como vocês podem ver, aqui os consultores, ó, aliás, perdão, os contadores, ó. Então, é a única profissão dentro desses círculos que é destacada, eu destaco aqui, accountants. Então, lá em 2004,
esse documento já pedia para os contadores promover a padronização, tá vendo? Facilitate Standardization, ou seja, fazer a padronização de ESG. Isso em 2004. Estamos em 2023, né? Indo já para 2024, ou seja, 20 anos depois, é que finalmente temos as duas normas, né? Aí a IFRS, então, trouxe essas duas normas. Agora, né, recentemente, em junho, não é isso? Dia 25 de junho, 25, 26. E dá um destaque aqui, que dentro, então, está no site, né, do IFRS, dando destaque aqui do relato integrado, né? Então, o relato integrado, do jeito que vocês têm estudado aí com o professor Kassai, né? O nome da disciplina, inclusive, que vocês estão estudando, ela está hoje incorporada ao IFRS, né? Então, o relato integrado, que antes era um conselho, né? O IIRC, né? Hoje ele pertence à IFRS. Então, a gente vai contar essa historinha um pouquinho mais, né? Aqui, que vocês já conhecem. Mas estão aí, então, no site, né, os padrões de disclosure, né, dessas questões de sustentabilidade aí. Então, tem o S1 e o S2. Aqui, rapidamente, também vendo, então, como que se chegou até essas duas normas nesses últimos 20 anos e quais os impactos. Então, surge, pegando de 2004, quando tem, então, a primeira vez aquela sigla ESG, ela surge num documento, né, divulgado até agora 2023, então tem alguns marcos históricos que, digamos assim, que impactou a área de negócios em si, né? Lá em 2012, quando aconteceu aquela conferência da Rio+20, né, que é promovido a Conferência do Clima, não é isso que a gente chama, a Conferência, né, das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, lembrando, né, lá em 72, em Estocolmo, depois em 92 no Rio, e 2012, que também foi no Rio, por isso que chama Rio+20, o documento final tem lá um parágrafo 47 que também põe no colo, né, dos executivos a responsabilidade de integrar as informações financeiras com informações de sustentabilidade. Já estava lá no parágrafo 47. Aí eu trouxe aqui 2013, no Brasil, a gente também teve um marco importante aí, principalmente na questão de governança, que foi a Lei 12.843 e 46, que é a Lei Anticorrupção, que ela traz lá, não, o chamado Programa de Integridade, com 16 itens que as empresas, né, têm que adotar para fortalecer a sua governança, né, e principalmente no caso de fazer negócios, né, com estatais. Tem a lei das estatais também aí, próximo dessa época, né? 2015, vocês conhecem também, né, as chamadas ODS, não é isso? E eu faço um destaque aqui para o indicador 12.6.1, né, da ODS número 12. Então, lembra, são 17 metas, né, que, aliás, 17 objetivos, que se desdobra lá em 100 e cacetadas metas e 230 e poucos indicadores. Então, um dos indicadores, que é esse 12.6.1, se vocês olharem, ele é bem claro, né? Ele quer saber quantas empresas integram informações não financeiras, ou seja, de ESG, né, de sustentabilidade, com, eles chamam de ciclo de relatórios, né? Com os seus processos de fazer as suas demonstrações financeiras. Então, também já tinha aqui um impacto, né, para os negócios, pelo menos na divulgação, na integração, né, de divulgação das informações. E depois, em 2021, tem o destaque do board, que foi fundado, então, pelo IFRS, que é o International Sustainability Standard, né? Então, foi criado um board aí de padrões de sustentabilidade, né? E aí, o que a gente tem aqui? Então, durante esse período aí, um pouquinho antes de chegar em 2021, desde 2020, então tivemos várias audiências públicas, normatizações, tanto nacionais quanto internacionais, que chegamos até, e está acontecendo ainda, né? A gente tem agora, recentemente, tem uma audiência pública que foi aberta semana passada sobre descarbonização, né? Está em aberto até o dia 20 de outubro, fica o convite para todos responderem, né? Mas vamos lá, em 2020 foi bem interessante isso. A própria Fundação IFRS, talvez na dúvida
se deveria ou não se envolver em questões de sustentabilidade, ela fez um chamado consultation paper. Não era norma, era uma consulta pública, né? Foi feita lá em setembro de 2020 e ficou no ar 3 meses. Ficou outubro, novembro e dezembro. Eu sei porque nós respondemos isso. Eram 10 questões que queria saber, né, do mundo se a Fundação IFRS deveria realmente fazer padrões, né, standards de relatório de sustentabilidade. Por incrível que pareça, foram 554 respondentes no mundo todo, né? Está no site da FRS. Vocês conseguem ver a resposta de cada um desses 554. E desses 554, professor, bem interessante, teve 16 brasileiros, 16 instituições brasileiras que responderam esse consultation paper e eu, representando aqui a instituição que eu trabalho, a gente respondeu, né? Fomos um dos 16, aliás, a Sebari também respondeu, CVM, Conselho Federal de Contabilidade, né? Mas foi interessante a participação dos brasileiros, ainda que pequena. Mas a resposta foi que dos 554, a grande maioria disse que sim, né? Ao responder as 10 questões, falou, não, o IFRS tem que fazer relatório de sustentabilidade, porque essas questões elas estão impactando os negócios das empresas e que, para tanto, os investidores, principalmente, né, eles deveriam ser alertados dos riscos, né, que as questões de sustentabilidade traz sobre as organizações. Bom, feito isso, lá então em 2021, como a gente viu, né, foi criado o ISSB, né, certamente essa história vocês já ouviram aí também nas aulas, né, do professor Kassai, lá na COP26, né, que foi feito o lançamento do ISSB, e que eles colocaram, eles chamavam de protótipo, né, então essas duas normas, antes de ela virar norma, ela estava em audiência pública, né, que era o Exposure Draft, tá aí o desenho, mas antes desse Exposure Draft, que eles lançaram lá em março de 22, lá na COP26, no mesmo momento que eles lançaram o ISSB, imediatamente eles lançaram o protótipo, chamava prototype, né? A versão protótipo dessas duas normas. A gente também estudou essa versão protótipo lá em outubro de 21 e já em março de 22 eles soltaram as duas versões em draft, né? E ficou por 3 meses lá, abril, aliás, 4 meses, né? O deadline foi julho de 22. E aí eles tiveram mais de 1.400 respondentes, né? Se na primeira vez o Consultation Paper foram 554 respondentes para 10 questões, essas duas normas durante a audiência pública eram 34 questões, né? A gente também respondeu as 34 questões, só que eles tiveram uma avalanche de participação, né, no mundo todo, foram 1.400 respondentes, tanto é que demorou, né? Essa norma era para ter saído em março, aí foi adiando e saiu agora em junho desse ano, dia 25 de junho. 25 ou 26, professor, que é até a data de aniversário da Vânia Borghetti. Ontem ela estava falando para a gente aqui, falou, olha, a norma saiu na data do meu aniversário, né? Acho que foi dia 25 de junho. Bem curioso, é um marco histórico daí também, né? Bom, isso é nos movimentos internacionais. E aqui no Brasil, mas no Brasil, vocês sabem, né, o professor Kassai, né, tá aí essa própria disciplina, né, que existe há muitos anos. O Brasil sempre foi, digamos assim, protagonista, né, nessas questões de sustentabilidade. O Brasil tem muitas atividades, né, muitas pessoas, como, né, o próprio professor aqui, Kassai, que são pioneiros, né, em estudar o assunto, em trazer esse assunto, né, para a sociedade, para os executivos. Então, enquanto a IFRS estava fazendo uma consulta pública se deveria se envolver ou não com sustentabilidade, no mesmo mês, lá em dezembro de 2020, a CVM soltou essa resolução número 14, que é um CPC, né? Uma orientação ao CPC. O CPC 09, hoje, ele é da DVA, a Demonstração do Valor Adicionado, né? Ele regra, são os padrões, inclusive traz lá um modelo, né, de DVA para as empresas e um modelinho de DVA para as instituições financeiras, é o CPC 09. E aí, então, eles criaram um OCPC 09, que é uma orientação técnica para aplicação do relato integrado, né? Então, desde 2021, digamos assim, a gente já tinha uma norma de disclosure, né? De divulgação de assuntos relacionados a ESG, né? Porque o relato integrado, com aqueles seus 6 capitais, ele traz isso, né?
Ele traz lá questões sociais, do capital social, ele traz questões ambientais para o seu capital natural, né? Então, a gente já tinha já isso aqui no Brasil. Depois a CVM, em dezembro de 21, ou seja, um ano depois, ela atualizou a sua instrução 480, né, lá de 2009, que criou o formulário de referência, e aí ela passou a exigir, né, que as empresas criou, né, mais regras, como está dizendo aí, né, regras rígidas para as companhias abertas sobre ESG, inclusive de remuneração dos executivos, né, o quanto que esses fatores ESG são impactados na remuneração dos executivos, tá? E depois, eu trouxe agora recentemente, aí, ó, como eu falei semana passada, o Conselho Federal de Contabilidade, a CVM e o CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, colocou em audiência pública o OCPC 10. Né? Então, a orientação CPC número 10, que fala sobre descarbonização de carbono. Essa audiência está aberta até o dia 20 de outubro. Eu já comecei a ler esse final de semana, professor, parei no parágrafo 36. São 156 parágrafos, 28 páginas. Está maravilhosa essa minuta, né? Então, fica o convite para que todos participem, né? E ela traz ali, para quem é, né, de contabilidade, ela traz lá, inclusive, débito e crédito, né? Ela traz os critérios de mensuração, né, de reconhecimento e de divulgação de transações que envolvem, então, a negociação no mercado de carbono, tá? Que, inclusive, acabei de ver no noticiário aí, o governo, né, o nosso Congresso, é o PL 412, né? Depois vocês pesquisem aí, ele está para entrar também já em votação, criando o mercado de carbono aqui no Brasil mesmo, tá? O PL 412 de 2022. Bom, então, para mostrar aí que o Brasil, né, a gente não está atrás, pelo contrário, né, sempre foi protagonista, né? E se há dúvidas, se a contabilidade, né, quando eu falo contabilidade aqui, pessoal, coloco os executivos, as empresas, né, elas devem estar envolvidas com essas questões de contabilidade. Eu trago aqui um recorte da própria norma S1, aí de FRS, que fala ali no ladinho direito, deixei até a versão original em inglês, né? Que fala aí que fala ligando os pontos, né? Então, como os riscos, né, relacionados à sustentabilidade pode afetar os negócios da companhia. Então, ele dá um exemplo aí, ó, quando o modelo de negócio das empresas depende de recursos naturais, né? Como, por exemplo, a água. E a gente sabe que no Brasil nós tivemos, né, um problema de escassez hídrica grande aqui no Sudeste, né, que há pouco tempo atrás, onde estão instaladas, né, a maioria das empresas brasileiras estão na região Sudeste, e muitas empresas foram impactadas, né, na sua operação com essa escassez hídrica, né? Então, ou seja, ele dá um exemplo aqui, né, por exemplo, da qualidade, a disponibilidade e até o preço, né, desses recursos aí, como a água que ele exemplifica. E aí eu destaco aqui também essa figura aí abaixo, né? Colocando então o framework do relato integrado, que vocês já estudaram aí com certeza, professor Kassai, dentro da norma S1. Então ele afirma, ó, a norma IFRS S1, ela é construída nos conceitos do framework do relato integrado. Então, quem já estudou o relato integrado, hora que ler a norma S1, vocês vão se sentir em casa, né? Porque ele tá lá, ele ajuda as companhias a articular, né, como que elas usam, né, os diferentes tipos de recursos e os seus relacionamentos, tá aí os capitais, né, o financeiro, social, humano, natural, para criar, né, manter ou até aquelas situações em que ocorre destruição de valores, e aí vem o destaque, né, para os investidores durante o tempo. Então, tá aí a figurinha, né, o IFRS, então, né, por meio do standard, né, de SSB, ele aglutinou vários, digamos assim, vários agentes, né, vários órgãos aí que já estudavam questões de divulgação de sustentabilidade. Então, o próprio Integrated Report, né, que a gente está falando aqui do relato integrado, o SASB, né, que era o padrão norte-americano, que não tem nada a ver com o FASB, né, para quem estuda contabilidade aí, ele é diferente, mas ele é setorizado, né? São padrões, né? São métricas de forma bem objetiva, né? Como os americanos são. Então eles criaram padrões, métricas de mensuração de questões de sustentabilidade
Só que para cada setor, são 77 setores, né, desse SASB. E depois também o CDSB e o TCFD, que são voltados ao clima, e que foi até a base para a norma IFRS S2, né? E aí, então, só trazendo um resuminho, e motivos para que, especificamente, né, contadores, às vezes contadores, eu digo isso porque eu sou contador, né, então, e leciono para as turmas de contabilidade e administração, e muitas vezes o contador acha que não, é só me envolvo com números, não devo saber sobre ESG. Então, tá aí, ó, relembrando, 2004, já estava no colo dos contadores um documento da ONU, mais instituições financeiras, dizendo para os contadores promover a padronização. Depois, 2012, já tinha um documento lá da ONU, né, que foi feito aqui no Brasil, né, no Rio Mais 20, está aí a tradução do parágrafo 47, ó. Reconhecemos a importância dos relatórios de rentabilidade corporativa, incentivamos as empresas, né, especialmente, né, as de grande porte, né, que são listadas em bolsa de valores, a considerar a integração de informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios. E depois, em 2015, nas ODS, na de número 12, como eu falei para vocês, tem o indicador 12.6.1, que os países, né, têm que reportar, no caso específico desse indicador, dizendo o número de empresas que publicam relatórios de sustentabilidade e, como diz a meta 12.6, né, integrados com o seu ciclo de relatórios. E aí, agora, recentemente, né, a Fundação IFRS, então, colocando as duas normas já em vigor. Então, assim, não tem dúvidas, né, de que nós temos, né, quem lida aí com as empresas, né, o ambiente financeiro, os executivos, tem que lidar, tem que ficar por dentro dessas normas. E aí, esse é o título que eu, como falei para vocês no início, né, como conselheiro aqui de São Paulo, do CRC, né, conselheiro de contabilidade, eu fiz essa apresentação. A gente tem lá uma comissão técnica que se debruça em cima das normas e a gente estuda parágrafo por parágrafo da norma, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns destaques dessas duas normas. Então, dada essa quase um pouquinho mais, né, de meia hora de contextualização, aí, professor, vou partir agora para o destaque. Então, deixo aqui, vou tomar uma água aqui. Se alguém tiver alguma dúvida dessa contextualização, professor, se eu falei alguma besteira, até aqui está tudo certinho. Estou aprovado, professor? É isso. O Alexandre é muito humilde, né? Ele conhece bastante e acompanha, está não apenas bem atualizado, mas ele está por detrás, né? Ele faz parte aí, no caso aí do CRC. Então é isso. Mãos à obra. Nós queremos ouvi-lo aí, Alexandre. Tá bom, professor. Então, vamos lá. São quase 4 horas, mais meia horinha aqui, né, professor? Então, dá para Ah, eu... Estamos exatamente no meio aqui. Então, fica assim, tranquilo. então, de novo, né? Eu trouxe aqui o mesmo slide que tinha anteriormente. Eu não vou, né, me debruçar aqui sobre todos os parágrafos, como vocês podem ver, são muitos, né? A norma S1, é mais principiológica. Aí a norma S1, para quem conhece, né, principalmente quem é da contabilidade, conhece o que nós chamamos de CPC 00, né, que é o pronunciamento contábil da estrutura conceitual, né, que nós chamamos, ele é muito semelhante, né? Até trazendo ele aqui não está aqui, acho que eu não trouxe, deixa eu ver. Aqui, ó. Trazendo aqui o sumário, né, das duas normas, se a gente olhar o S1, ele traz ali as fundações, né, os conceitos, né, isso, são as bases conceituais. Então, ele traz lá o conceito de materialidade, da entidade que reporta, que mais sobre os julgamentos, erros, mensurações, é muito semelhante. Depois, né, sobre comparatividade, questão temporal, né, dos relatórios, é muito semelhante ao que nós temos no CPC 00, tá? E o que ele tem em comum, a norma S1 com a S2, é o que eu estou destacando aí em vermelho, que ele chama de conteúdo principal, né? É o core, né? O principal dessas duas normas são essas 4 categorias aí, ó, que chama de governança, estratégia, gerenciamento de risco e métricas e metas.
que é exatamente o framework do TCFD, que provavelmente vocês já estudaram, isso já viram aí com o professor. Então, o que eu vou trazer aqui uns exemplos da norma S2, que é a norma de clima, né? E por quê? De novo, né? Existe já esse TCFD, né? Que é um Task Force on Climate Related, né? Financial Disclosures, que quem está por trás dessa força, né? Digamos assim, essa Task Force, esse grupo de trabalho, é o Financial Stability Board, né? Então, é um conselho mundial que promove a estabilidade dos mercados financeiros, né? Então, de novo, o mercado financeiro é que criou essas 4 categorias aí, que é do TCFD e que agora está dentro da norma S1 e S2. Quem está por trás desse FSB, né? Esse board aí? É o G20, são vários organismos, né? Mas o G20, né? Os países do G20, do bloco G20, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, a IOSCO, pessoal, a gente fala, né, que é a CVM das CVMs, né, seria o órgão regulador de as CVMs dos países, né, como, por exemplo, nos Estados Unidos tem a SEC, não é isso? A SEC, que é a Security Exchange Commission, que aqui no Brasil é a nossa CVM. Então, a IOSCO reúne todos esses órgãos reguladores, né, do mercado de capitais do mundo. O IASB, né, para quem não conhece o IASB, aí, são os padrões de contabilidade internacionais. Eles têm também os padrões de auditoria, né, o IAASB, né, o IAASB, que é o International Auditing, né, os padrões de auditoria e outros órgãos, tá? E dentro do G20, por exemplo, o Brasil é representado por 3 organizações aqui, né, brasileiras: a CVM, o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Então, o Brasil tem 3 representantes dentro do G20, né, que está dentro do FSB e que foi o responsável por ter criado, então, esse conteúdo principal que está dentro da norma, né, que basicamente são essas 4 categorias e que, deixa eu ver se eu tinha aqui, e que ela basicamente ela se divide em 11 recomendações, né? Então, já de novo, o TCFD ele é recente também, lá por volta de 2017, mais ou menos. E aí, então, na descrição para cada uma das categorias, o que era recomendado, né? Então, era recomendado, agora passou a ser obrigatório, né? Só que detalhe, não são só 11, né? Agora são muitos parágrafos dentro da norma. Então, o que o ISSB fez? Então, ele pegou o TSFD, né, essas 4 categorias, não é isso? Sendo que a de métricas e metas, ela é setorial, né? Por isso que está esse desenho aí de cross industry. Não está aparecendo a fonte aí, pessoal, mas essa fonte é o material da KPMG, tá? Depois, quando vocês receberem, vai aparecer no finalzinho lá a fonte. E eles juntaram, então, mais o IASB, né? Que tem aqui a definição dos conceitos, né? As práticas conceituais, definição de materialidade. Então, ele juntou essas 3 fontes, né, de informações, aí, TCFD, SASB e IASB, e criou os padrões de SSB. E, somado aos requerimentos de cada país, é o que vai virar as normas de sustentabilidade, né? E aí também tem uma pesquisa bem interessante, aqui também, desse mesmo material da KPMG, olhando o lado direito aqui, ó, eles fizeram uma pesquisa com 226 empresas sobre o grau de implementação do TCFD, tá? E eles, das 226 empresas da amostra, 91% delas já tinham implementado essas 11 recomendações. Então, assim, não era algo novo pelo menos para essa base de 226 empresas, tá? Mas, olhando uma base maior ainda, aí do lado esquerdo, a base foi de 1.434 empresas consultadas no mundo todo, e eles queriam saber qual que era o percentagem, né, por categoria, né, que estava sendo divulgado. Então, tá lá as 4 categorias, né, governança, estratégia, gerenciamento de riscos e métricas e metas.
e está os 3 anos, né? Se vocês olharem aí, o que está em azul escuro foi 2020, 20, né? Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui agora, peraí, professor, que eu me atrapalhei aqui. Volta um, volta mais um. Aqui. Então, 2000 e o escuro, né? 2019, o azulzinho um pouco mais forte em 2020, e o clarinho, né? A terceira bloquinho lá 2021. E aí, aquele que está faltando, né? Que tá bem mais baixo o percentual, é logo os primeiros ali de governança. Se vocês observarem lá, né? O de governança, que são somente os 2 primeiros itens, são 11 recomendações aí, né? Essas letrinhas ABC, ABC, dá 11. E os 2 primeiros têm uma adesão baixa, né? 29%, que é uma visão do conselho, e 22%, que as regras da administração está bem abaixo, né? De 50%. Enquanto os demais ali estão um pouquinho maior, só tem um ali de que é resiliência da estratégia, que está com 16%, o restante todos estão com um percentual acima de governança, né? Então, assim, tem bastante coisa ainda para melhorar, mas, de novo, não é algo totalmente novidade para as empresas, mas talvez com essas 2 normas, esses percentuais aí vão melhorar, né? Vai acelerar. E aí, entrando especificamente na norma, deixar bem claro aqui do que se trata a norma. Até antes de começar a aula aqui, né, professor, a gente estava falando, o objetivo da norma é bem claro, ó, é divulgar, né? É divulgar informações. Então, já passando para o próximo slide, ó, não vai ter contabilização. Então, é uma grande confusão que estão fazendo. É uma norma contábil, mas não vai ter contabilização, né? Ela é de divulgação, tá lá, disclosure, né? Isso não é novidade. Eu coloquei um exemplo aqui embaixo que já é natural, né? A gente não faz contabilização, por exemplo, para passivos contingentes classificados como remotos, né? Então tem o CPC 25 que já fala, né, como devem ser tratados esses passivos contingentes, né? Eles classificam lá em remotos, possíveis e prováveis, não é isso? Os possíveis, eles devem ser divulgados em notas explicativas, né? Os prováveis, eles são, né, têm débito e crédito, são classificados, e os remotos não são contabilizados. Então, é só um exemplo aqui, que hoje o contador já não faz débito e crédito para algumas, né, digamos assim, alguns riscos, mas é de conhecimento dele. Tá? Então, esse aqui é um grande debate. Eu trouxe 2 aqui da norma, professor. Esse primeiro que realmente traz muita confusão, porque como ele está debaixo da IFRS, o pessoal acha que é norma contábil para lançamento contábil. E não, nesse primeiro momento, não é. Tá? Aquele OCPC número 10 que está em audiência pública, né, de descarbonização, aquele lá sim, aquele lá já tem débito e crédito. Tá? Como eu falei para vocês, o Brasil às vezes é mais adiantado do que os padrões internacionais, tá? Mas a norma IFRS não traz contabilização, ela traz divulgação, né? Como relatar, tá bom? E a outra também debate, que é muito polêmico, é o escopo da norma. Então, isso daqui é a tradução do que está na norma S1. O que diz a tradução? A norma ela é destinada para usuários primários. Na própria norma, ele explica quem são os usuários primários perante a norma IFRS. Usuário primário são atuais e potenciais investidores e credores. Ou seja, toma muito cuidado, né? A gente estuda muito aí os stakeholders, né? Mas e os stakeholders, os empregados, a comunidade? Não, né? A IFRS, de novo, né? Quem está por trás da IFRS, a gente viu aí, né? O mundo financeiro, os mercados de capitais, então são normas para atender esses usuários primários, que são investidores, tá? E por quê? Porque esses investidores têm que tomar decisões. De novo, a tradução do jeito que está na norma. Decisões que envolvem comprar, vender instrumentos de capital, né? Ou seja, ações, debêntures, ou seja, coisa de investidor. Letra B, conceder ou realizar empréstimos, coisas né, de credores, não é isso? Letra C, exercer direitos de voto ou
outra forma de influenciar as ações da administração, ou seja, acionistas, né, os majoritários. Então, ou seja, quem tem que tomar decisões desses três tipos de decisões aqui é para que serve essa norma, né? Porque são normas, como está dizendo aí, que pode afetar os fluxos de caixa da empresa, o seu acesso a financiamentos e o custo de capital no curto, médio e longo prazo. Então, esse escopo está bem claro na norma. Então, eu já trago aqui um segundo polêmica, né? Um debate. Essa norma é para quem, né? É norma para atender somente os usuários primários e os demais stakeholders. Então, deixar bem claro isso, tá, pessoal? A norma IFRS é uma norma para, como a gente viu lá, investidores e credores, né? Eles até têm, logo no parágrafo, isso daí está no parágrafo 1, esse escopo. No parágrafo 2, eles fazem uma menção a stakeholders. Eu traduzi aí, ó. Então, essa norma está ligada às interações entre a empresa e seus stakeholders, né? Sociedade, a economia, o meio ambiente e toda a cadeia de valor da empresa, né? Ó, juntos, a empresa e esses relacionamentos, ao longo da sua cadeia de valor, formam um sistema interdependente no qual a empresa opera. Mas, de novo, né, no parágrafo 1, logo da norma, ele deixa bem claro qual que é o escopo e fala que são os usuários primários. E quem são esses usuários primários, tá? Então, também isso daqui são dois esclarecimentos, professor, que eu acho bem importante, né? Dizendo de novo, né? Eu vou voltar aqui, que ela não terá contabilização, é uma norma de disclosure, e segundo, é uma norma para usuários primários, que são investidores e credores. Tá? Até tem um desenho aqui, deixa eu até pular um pouquinho esse desenho aqui, que é bem bacana, né? Que vocês já viram, né? Que fala sobre a materialidade. E aqui, se a gente olhar de baixo, parte de baixo, ele fala bem claro, ó, recomendações do CCFD, e esse aqui é o que está na Europa. Na Europa, né? Vocês estão estudando também, tem uma diretriz ali, que é recente, sobre sustentabilidade, que ela é um pouco maior. O que eu quero dizer é o seguinte, lá eles chamam de dupla materialidade, né? Então, o IFRS, eu destaquei em vermelho. O que ele vai apontar? Como as empresas são afetadas pelo clima. Tá vendo o desenho aqui, ó? O clima, a flechinha aqui, ó, dizendo o seguinte, ó, o impacto das mudanças climáticas na companhia. Então, ou seja, está aqui embaixo, ó, o primário, a audiência primária, investidores. Então, a preocupação dessa norma é relatar os riscos, né, que a empresa tem perante mudanças climáticas, né? Então, tomar cuidado, porque lá na Europa, por exemplo, ele já tem o lado direito aqui do desenho. O que é o lado direito? Observe que a figurinha muda, né? Ou seja, como que as empresas impactam no clima. É o inverso aqui, né? Então, empresas, ela vai ter que ver a sua poluição, quanto, né, que ela está poluindo aquela região, alguns problemas que ela traz, né, sociais para a região. Aqui ela vai ter que apontar, tanto é que está aqui, a audiência primária dela são os consumidores, a sociedade, os empregados e investidores, né? Mas, de novo, a norma aqui do IFRS, a materialidade dela é só financeira e é esse lado esquerdo aí, né? O quanto que o clima vai impactar na empresa, tá? Então, é o conceito, né, que também é muito polêmico, que a norma não abrange o conceito chamado dupla materialidade. A dupla materialidade seria esses dois quadrinhos aí, tá? E não é isso, né? A norma é bem clara que ela só está lá no conceito de materialidade, lá na S1, como mostrei para vocês. Então, isso aqui também é importante esclarecer. E agora, para esses 15 minutos finais, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? De novo, são 100, mais de 150 parágrafos, vou trazer aqui meia dúzia de cada um deles, né? Aliás, 4 de cada um deles das categorias, né? Então, vamos lá. Governança, talvez, é a que tem menos parágrafos, né? Ela tem aí, por exemplo, na norma S1 é o parágrafo 5, 6 e o 7, sendo que o 5 é só um objetivo, e o 6, ele se subdivide em 7 itens, né? Digamos assim. O item A e o item B, dividido aí em 5 e depois mais 2. O S2, a norma S2, também tem o parágrafo 26, que fala do objetivo, e o 27, ela também abre os subitens.
praticamente é o mesmo. Então, até que no parágrafo 7 da S1, ele fala, ó, evitar duplicar com S2. Esses subitens aí são exatamente os mesmos. A diferença é que, no caso do S2, ele é voltado a clima, né? Ele é bem claro. Aliás, o próprio nome o próprio nome da norma é isso, né? Ó, Climate Related Disclosures, né? Então, é voltado ao clima. A norma S1 é de sustentabilidade no geral, né? Envolvia até questões sociais, por exemplo, tá? Mas a S2 é só voltado ao clima. E aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Aliás, eu trouxe a norma, então para vocês verem como ela realmente é pequena, são 7 requisitos. Aqui é a versão original em inglês. Então, a versão oficial traduzida está a caminho. Acho que nas próximas semanas, agora em setembro, já haverá, né? Porque o CBPS, que é aquele Comitê Brasileiro, está providenciando a tradução oficial da norma, né? Mas nada impede de a gente já também, para melhor entendimento, ir traduzindo, né? Mas está aqui a versão original, e aí eu tive que fazer isso, né? Eu traduzi aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o quesito aqui, número 1/7, pegar o primeiro aqui, que fala o seguinte, ó, como as responsabilidades pelos riscos relacionados ao clima são refletidas em termos de relacionamento, mandato, descrição, né, das funções. Até fiz uma interpretação aqui, ó, descrever os órgãos ou cargos responsáveis da empresa, né, pela análise de riscos climáticos, né? Por exemplo, Comitê de Sustentabilidade das Empresas, com a elaboração do seu regimento, descrevendo o mandato, competências requeridas de seus membros, né? E aí, peguei um exemplo aqui brasileiro, né? A empresa Dexco, né? A empresa Dexco, ela é tradicional, né? Até quando era antes, Duratex, não é isso? Ela já tinha bastante práticas, né, na área de sustentabilidade. Então, ela tem um regimento dela, que é disponível lá no site, e o regimento mostra bem claro que a composição, tá vendo? No item 3.1, assim, no máximo até 7 membros que compõem esse comitê de sustentabilidade, fala sobre eleição, fala sobre o mandato, depois, aqui, ó, no item 5 desse regimento, ele fala das atribuições, ó. Tem 13 atividades, né? 13 responsabilidades desse comitê de sustentabilidade. Então, assim, está bem claro, né? A descrição das funções, que é o que está pedindo, de novo, deixa eu voltar aqui na norma, né? É o que está pedindo aqui na norma 1, né? Na norma de governança, o requisito 1/7, tá vendo? Descrever, né, a responsabilidade dos órgãos em termos de mandato, descrição das funções, né? Então, tem aí um exemplo. Eu trouxe aqui de uma empresa internacional, aliás, esses parágrafos, a gente sempre está usando uma empresa nacional para destacar. Então, assim, como trouxe a Dexco, tem várias empresas aqui no Brasil que, tradicionalmente, né, são referências em questões de sustentabilidade. A Natura, né, é uma delas. Então, a documentação deles tem bastante, a gente conseguiu extrair bastante exemplos, né? A Suzano, por exemplo, tem muitas delas, a Klabin, que já atuam já há muitos anos, né, nessas questões de sustentabilidade, dá para a gente trazer exemplos. Eu trouxe dessa empresa aqui que eu achei interessante, que é uma empresa australiana, chama Sintel Group, e aí ela faz uma forma de desenho, né, mostrando então o relacionamento que esse comitê de sustentabilidade tem com os diversos órgãos da empresa. Então, lá, o board, né, o conselho lá de diretores, aí eles têm, olha só que interessante, um relacionamento com o comitê de remuneração executiva. E observe aqui no segundo quadrinho, deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Aqui, ó, agora você melhorou. No segundo quadrinho aqui, eles falam, ó, ESG, tá vendo? Então, eles têm os KPIs, né, os fatores para serem considerados, fatores de ESG, para serem considerados na remuneração dos executivos, né? Assim como também tem um comitê de financeiro, né, para investimentos, que também tem questões de ESG associadas das decisões, né, sobre investimentos. E esse comitê, ele também tem um relacionamento com, ele chama de working groups, né? Ou seja, são grupos de trabalho dentro da empresa, que o objetivo é verificar aí, por exemplo, ó, trabalho escravo, questões de diversidade, equidade, não é isso? De energia renovável, o próprio TCFD que a gente falou aqui. Então, é um exemplo de como esse comitê de riscos, né, sustentabilidade, se envolve, se interage, né, com outros comitês
e departamentos da empresa, né? Do jeito que fala a norma aqui, né? De novo, até no primeiro item aqui da norma, fala, os relacionamentos desse comitê, né? Desses responsáveis com outras áreas da empresa, tá? Então, assim, eu trouxe esse exemplo aqui, opa, e pegar um exemplo aqui, ó, frequência também é bem simples, né? Eu trouxe aqui da AS Brasil, por exemplo. Então, ó, lá, esse requisito número 3 aqui de governança, ele pede, ó, como e com que frequência os órgãos ou a pessoa responsável, né, por riscos climáticos, ele reporta, né, o seu trabalho. Então, eu trouxe exemplo aqui da AES Brasil, né, Empresa de Energia Elétrica. Então, no regimento do Comitê de Sustentabilidade da empresa AES Brasil, lá no item 4.1, ele fala, ó, o comitê renunciar no mínimo 3 vezes ao ano, tá vendo? Reuniões ordinárias, então, ou seja, está bem documentado nos seus regimentos. Então, ou seja, não é novidade, né? O que a gente está trazendo aqui que não é novidade, as empresas podem trazer, como fala, trazer o que ela já tem hoje e mostrar, não, para esse item da norma aqui, eu já tenho algo que endereça a norma. Por exemplo, na categoria de estratégia, e aqui lembrar bem, né, do relato integral. Então, a estratégia ela é dividida, né, em vários parágrafos, mas mais ou menos dividida em 5 modelos, 5 categorias, né, de riscos, do modelo de negócio e cadeia de valor, depois um parágrafo sobre tomada de decisões, 7 parágrafos relacionados aos demonstrativos financeiros, né, entre eles balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, e o último sobre resiliência, tá? Eu só trouxe um exemplo aqui, né? Estou procurando trazer um exemplo de cada parágrafo, que é extraído do relato integrado da Braskem, né? A Braskem também é uma empresa que há muitos anos, né? Embora, né? A gente sabe de questões que envolvem aí, né? O governo, né? Porque ela tem participação, né? Do governo, tem a da Odebrecht, que também era acionista dela, então tem questões aí de governança, mas pelo menos o Jorge, né, Roberto, o Jorge Sotomayor, né, Jorge Soto, né, que eu chamava lá, ele, ele é responsável pela sustentabilidade, do relato integrado da Braskem, a gente trouxe aí o tal do modelo de negócio, que vocês estudando, né, o framework do relato integrado já conhecem, né, essa figurinha, né, que põe lá do lado esquerdo, né, os 6 capitais, não é isso? Então, lá, capital humano, financeiro, o centro aí é o modelo de negócios, né, e depois o que ela gera de resultado. Então, assim, as empresas já fazem parte, né, do que essa norma pede de estratégia. Gerenciamento de riscos, ele também é bem curto. Olha só, está aí a versão original, são 3 parágrafos, é o 24, o 25 e o 26. Sendo que o 24 é só o objetivo e o 25 ele se divide aí em 8, né? 8 subitens, 8 requisitos. Eu trouxe aqui só para ilustrar um exemplo da... Aqui está aí, né? Gerenciamento de risco, né? Da Índia, aqui no Brasil, né? Empresa também do setor elétrico, não é isso? Então, olha, eles têm no relatório deles a descrição, né, do gerenciamento de riscos e olha só que interessante, eles fazem exatamente como está no TCFD, ou seja, eles põem a categoria de riscos de transição e riscos físicos, né? Para risco de transição, né? Eles também têm as 4 subcategorias exatamente como está no TCFD, ou seja, qual o risco legal, né, de alguma regulamentação que venha a acontecer, como a gente está vendo agora aí no mercado de carbono que vai chegar já já, riscos tecnológicos, de mercado, reputacional e os riscos físicos que também está lá no TCFD, que ele chama de crônicos, né? Riscos realmente que são, como está dizendo aí, né, são riscos intensificados pelas mudanças climáticas, né? A partir da ocorrência de eventos extremos, né? Uma inundação, de novo, escassez hídrica, né? Essas empresas de energia elétrica são altamente impactadas, né? Por esses eventos da natureza. Então, por isso, é exigido que elas façam, né? De maneira bem detalhada, esse gerenciamento de riscos, né? Então, eles têm lá divulgado, no seu relato integrado, inclusive, esses riscos envolvidos e como eles estão fazendo a gestão desses riscos, tá? E o último, que é o de métricas e metas, né?
trazendo aqui um exemplo da empresa. Ah, então, Métricas e Métricas, esse aqui é o maior de todos, tá? Ele tem, por exemplo, no S2, são 4 parágrafos para meta, que a hora que a gente abre esses parágrafos, tem 25 subparágrafos, digamos assim, né? E era de esperar que realmente ele era o maior, porque ele é o mais objetivo, são indicadores, né? De métricas, e de metas são mais 20 subitens que as empresas vão ter que divulgar, tá? Eu trouxe um único exemplo aqui dessa empresa Caramuru, né? Então, essa empresa Caramuru, no seu relato, é uma empresa, né, que tem produtos de biodiesel, né? E ela, então, faz esse destaque aí, né, de métricas, no caso específico que eu trouxe, né, que a maioria das empresas tem feito exatamente esse inventário, né, de emissão de gases de efeito estufa. Então, né, já seguindo o que pedia, né, o GRI, que vocês conhecem, né, o Global Reporting Initiative, os padrões SASB, então ela já faz isso e de modo comparativo, como pede a norma. A norma vai pedir lá para fazer de forma comparativa, né? Por exemplo, 2021 com 2022, para ver, né, como fala, os aumentos. Então, a gente vê, por exemplo, e ela tem que explicar o porquê que, onde que aumentou, né? E detalhe aqui também, ele, nessa empresa especificamente, ele já faz para o chamado escopo 3, né? O que é o escopo 3? É quando eles olham a cadeia de valor, a montante e a jusante, né? Ou seja, quanto a emissão de carbono estão sendo gerados, por exemplo, aqui, ó, viagens a negócio, né, para os seus executivos e seus, sei lá, equipe de vendas, por exemplo, que mais transporte de empregados também está sendo registrado, né, essa emissão de gás, e no caso a jusante aqui, na parte de distribuição, né, dos seus produtos, como que isso está sendo registrado, tá? Então, procurei trazer um exemplo de cada. E para finalizar, ele não está na norma, tá? Então, esse aqui é um assunto extra-norma, até trouxe aqui. No caso, é a regulação brasileira, que é o assunto da seguração, que também é polêmico, né? Deve ou não ter auditoria nesses relatórios, né? Então, é um assunto que está chegando, obviamente que a gente enxerga os dois lados, né? Enxerga uma pressão para que seja auditado e, ao mesmo tempo, né, os falam, não, como que eu vou auditar números, né? De indicadores, como a gente acabou de ver, emissão de gases, o auditor muitas vezes não é preparado e treinado para isso, né? Então, mas obviamente que isso em breve, né, vai ser já solucionado, mas está aí, né? Desde 2020, já mostrei para vocês a resolução número 14 da CVM, que pedia então para as empresas seguirem o relato integrado, e aí tem o artigo 2 que diz o seguinte: se a empresa faz relato integrado, então ela deverá, né, ou seja, é obrigatório ela ter a seguração limitada por auditor independente registrado na CVM, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade. Então, aqui foi um meio assustador, né, professor Kassai? Porque eu confesso que eu participei, eu fui membro do Conselho Federal de Contabilidade, assim com a Vânia e o Eduardo Flores, né? Assim, só citar 3 nomes aqui que vocês conhecem. Eu estava nesse grupo e eu me recordo que a gente, sinceramente, a gente não falou sobre auditoria, mas são outras questões, né? Eu sei que estava o Embracon junto lá também, e aí eles acabaram no finalzinho, lá no segundo tempo, eles inseriram esse artigo 2 aí, e aí assustou um pouco. A gente tem acompanhado, professor, então em 2021, a gente ficou de olho, né, dos relatos integrados aqui no Brasil. Então, por exemplo, de 60, deixa eu ver, uns 64 relatórios, 36 deles, né, ou seja, um pouquinho, quase mais da metade, aí, quase metade, estavam auditados por empresas de auditoria independente, né? Aquelas empresas que a gente chama Big Four, não é isso? As empresas que têm registro no Conselho Federal de Contabilidade. Sendo que a maior parte delas, a KPMG, é que fez a asseguração dos relatos integrados, tá? Seguido pela PwC, a Ernst, a Russell, que é uma empresa lá do Sul, e a Deloitte. Existia lá em 2021 ainda 15 relatos, né, de empresas, relatos integrados, que foram auditados não por empresas de auditoria independente, mas por aquelas empresas como fala, de qualidade, né, que tinha
normas de qualidade, né? As ISOs, não é isso? Então, a Bureau Veritas, por exemplo, é muito já conhecida e famosa por fazer certificação das normas ISO, e 13 empresas, 13 relatos integrados, não tinha nenhuma das duas tipos de auditoria, tá? Então, esse foi o primeiro ano da adoção da norma, né? Lógico que a norma é do finalzinho de 2020, e não dava para em 2021 já, né, seguir. Mas para o ano passado, em 2022, a gente já acabou de fazer um levantamento, e aí, professor, ele está até em inglês aqui, porque ele está dentro daquele capítulo do livro lá que a gente tem que entregar esses dias lá, lembra? A gente com a Vânia lá para Laura, lá na Itália. Então, a gente acabou de fazer esse levantamento. Então, em 2022, olha só que evolução boa que nós tivemos, né? O que antes eram 36 empresas que tinham seu relato auditado, né, por empresas de auditoria independente, aumentou para 46. Aquelas 15 empresas que tinham sido auditadas por empresas sem autorização da CVM, né, as empresas de auditoria de ISO, já diminuiu para 5, né? Isso exatamente, dá para ver as 10 que diminuíram, elas foram então para as auditorias, né? E as que não tinham asseguração, de 13, caiu para 7, né? Então, assim, melhorou bastante esse quesito de asseguração, mas a gente vê que tem 12 empresas que estão ainda fora da lei, né? Mas, de novo, isso daqui está fora da norma, tá, pessoal? IFRS, S1, S2. Eu trouxe um destaque aqui, porque a gente sabe que essa parte de asseguração é polêmica, né? E aí, professor, eu encerro aqui minha participação. São 16h31, professor. Eu atrasei um minuto. Está aí o meu contato, se os alunos quiserem mais detalhe. É o meu sobrenome, né? Eu sou Alexandre Garcia, é só colocar Garcia e fecap.br.com. E mais uma vez, professor, agradeço o convite e fico à disposição, né, para alguns esclarecimentos aí. Obrigado, professor. É, eu que eu agradeço, obrigado. Aí vocês puderam testemunhar aí o conhecimento, né, e a importância. O assunto é bem atual, né? Os dados, você vê que muitos nem foram divulgados ainda. Então vamos abrir para perguntas. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu não, tá. Eu não vi o chat aqui, professor, que eu estava até agora, mas no chat, ninguém se manifestou aqui no chat, né? Então, pessoal, pode fazer pergunta aí mesmo, pode, se não quiser abrir o vídeo, né, professor? Pode ir só a voz mesmo Isso. e perguntar. Eu sei que é um assunto, né, bem novo, né? Totalmente recente, então realmente a gente entende que muitos ainda, né, não estudaram o assunto para poder elaborar uma questão. Mas de curiosidade mesmo, né, pessoal? O que que vocês têm? Alguma curiosidade? E vamos ver se a gente consegue responder, né? Podem perguntar. E aí, professor, também, como falei, né, vou deixar o material com o senhor, já vou encaminhar já. Tem a versão gravada. E qualquer coisa também, se tiver, como fala, o pessoal está inibido aí, né, com vergonha de se manifestar, né? Aí também vocês podem me escrever. E esses trabalhos, né, professor, fazer o convite aí, né? Quem gosta desse assunto aí de relato integrado, de normas, né? Se integre à CBARE, né? A Comissão Brasileira de Relato Integrado. A gente tem um comitê lá, né? Um comitê não, um grupo de trabalho, né, professor? O GT acadêmico, né? O professor Kassai, a professora Solange, né? E aí a gente se reúne mensalmente para fazer trabalhos em cima do relato integrado. A gente pega folha por folha, né? Obviamente de forma online, e a gente vira página por página do relato integrado dessas mais de 100 empresas aí, né? Porque muitas das vezes até falam, professor, a gente olha lá na CBM, as empresas falam que fizeram relato de sustentabilidade seguindo os princípios de relato integrado. Mas quando a gente vai olhar lá o documento, não seguiu nem 10% do framework, sabe? E aí, então, esses números que a gente colocou aí, é menos de 100, né? Que são as empresas que realmente têm aderência ao framework, né? Porque se vocês entrarem hoje lá na própria CVM, vocês têm uma opção lá que as empresas penduram, né? O relatório de sustentabilidade. Tem mais de 300 empresas, ou seja, só para você ter uma noção, né? São 717 empresas registradas na CVM. 300 delas afirmam que fazem relatório de sustentabilidade.
Só que a gente olha as 300, só chega nessas um pouco mais de 80 aí, professor, que realmente faz relato integrado, né? O restante Perfeito. segue, né? O Leonardo está perguntando se você poderia falar um pouco mais sobre a OCPC 10, que Ah, está saindo ainda, né? tá fresquinho, né? Como Está eu falei, ela saiu fresquinho. agora, dia 24 de agosto, foi semana passada, ela saiu, e eu confesso, professor, que eu li, falei aqui no início, né? São 156 parágrafos, 28 páginas, e eu li esse sábado, foi sábado, é chuvoso, Ah, e aí não podia andar de bicicleta, aliás, foi um domingo, né? Chuvoso, eu sempre ando de bicicleta. Aí ficou em casa fazer o quê? Vou ler norma, né? Peguei a norma lá, CPC 10, e comecei a ler. Eu cheguei até a 36, né? Eu nem vi as perguntas, tem 10 questões para responder na audiência pública. Falei, não vou me enviesar pelas perguntas, eu quero entender a norma. Só que ainda estou no início, só li até as 36 das 156. Mas assim, eu achei maravilhosa a iniciativa, né? E é uma norma bem objetiva, né? De novo, ela traz ali, né, para quem é contador vai entender bem, ela traz lá os critérios de reconhecimento, mensuração e de divulgação, tá? Então, na parte de contabilização, eles até mostram realmente débito e crédito que deve ser feito. Outra coisa importante da norma, ela traz os 4 agentes envolvidos nessa transação de descarbonização, né? Quem são os agentes envolvidos? O comprador do crédito de carbono, né? Que eles chamam de... Ai, o comprador... Ah, o usuário final. O emissor, né? Que é o que está vendendo. O agente intermediário, né, que pode ter aquele, por exemplo, um banco, né, que vai fazer essa negociação e eles ganham uma receita em cima dessa negociação. Então, são 3 agentes econômicos, eu falei 4, né, são somente os 3, e tem também, dentro da norma, as 3 possibilidades de mercado, né? Então, tem o mercado regulado, né? E aí, o mercado regulado está, assim, de novo, em breve, né, vai sair, o Congresso vai votar esse PL 412 de 2022. Então, tem lá como que vai ser, como que vai seguir essa norma para o mercado regulado. Tem o mercado voluntário, né? Então, também tem a contabilização no caso do mercado voluntário, e tem o RenovaBio. Então, o RenovaBio já é, de novo, como a gente fala, né? O Brasil já é muito à frente dessas evoluído. questões. Então, já existia já, né? Um mercado de transação aí né, de carbono. Então, tem dentro da norma, né, das 56 páginas, tem um capítulo específico para as empresas que já transacionam no RenovaBio, como elas devem fazer a contabilização. E aí vai uma dica, eu acabei não trazendo nenhum exemplo aqui, professor, mas nas demonstrações financeiras da Natura, se vocês olharem lá o balanço patrimonial da Natura, vai lá no ativo e no passivo, e circulantes, né? Ativo circulante, passivo circulante, tem uma conta lá chamada crédito de carbono, tanto no ativo quanto no passivo. É uma das raras empresas brasileiras que já está contabilizando e que na divulgação a gente consegue enxergar, até em nota explicativa, eles põem lá o detalhe do valor desse, né, crédito de carbono que ela tem, tanto no ativo quanto como obrigações, né? Então, Perfeito. professor, é isso daí. Fica o convite para vocês, quem gosta do assunto aí, né? Quem perguntou, né? Pode ler aí o Leonardo. Então, pega a norma. O próprio Sebari lá está fazendo um grupo de trabalho para a gente responder em conjunto, né? Para a CVM. Então, se tiver interesse, se inscreve lá na Sebari. A gente está se reunindo aí também, né? A cada 15 dias que a gente discute junto a norma, né? Que eu fiz a leitura sozinho no domingo, então eu tenho algum entendimento, mas é legal conversar com os outros colegas, né? Para a gente compreender melhor, discutir melhor, tá? Mas está feito o convite, professor. Perfeito. Nós participamos de um treinamento no finalzinho de 2021 e depois durante 22, num treinamento de uma ONG europeia sobre finanças sustentáveis. Foi um treinamento para todos os funcionários do Banco Central, BNDES, Ministério da Fazenda, Economia, né? Caixa Econômica.
Então, isso que você comentou da OCPC 10 já é entrando em prática, aquilo que eles defendem é como que a ONU vai conseguir realizar, né, aquelas questões de financiamento das mudanças climáticas globais. Então, você vê que, mesmo na Europa, que eles estão evoluídos, lá ainda eles estão criando, né? Então, ninguém sabe ao certo o que é um título verde, o que é um título de sustentabilidade. Então, aqui nós já temos até o nosso Conselho de Contabilidade já preocupado com isso, né? É, Então você vê assim que não é novidade no mercado financeiro, mas os contadores já vão ter que se preocupar, né? Mesmo as empresas médias, né? E pequenas. E é, acho que tem mais uma pergunta aqui. Ele falou interessante, valeu pela resposta. Acho que com melhor. certeza o Leonardo vai se aprofundar mais. E uma boa parte dos alunos dessa disciplina, como nós sofremos um corte, né, das matrículas, né, nós tínhamos mais de 200 interessados, são pessoas que estão estudando ainda o framework tradicional do relato integrado, né? Então, quando você falou que é S1, é bem, vão se sentir em casa, então eles já estão sentindo isso. A primeira prova dessa disciplina é no dia 5 de setembro, que é justamente sobre o framework, que é o S1, então eles já estão preocupados com isso. E eu faço uma pergunta, Alexandre, eu sei que, como a obrigatoriedade dessa disciplina, os grupos têm que fazer um trabalho em grupo. E nós já fizemos análise das empresas pioneiras, relato integrado de empresas de capital aberto, relato integrado de empresas de capital fechado, setores brasileiros, relato integrado de países, cidades, né? E esse semestre, de forma inédita, eles vão ter que fazer um trabalho de uma pequena empresa. Então, eu sei que você atua também nisso, né? Se você pudesse dar alguma dica, se você fosse orientar, como que eles deveriam elaborar o relato integrado de uma pequena empresa? Uhum. Professor, a gente, até lá na Sebar, a gente tem essa discussão, né, porque vai chegar, né, nas pequenas e médias empresas, né, essa regulação, obviamente as grandes estão atendendo, mas dá só um exemplo aqui, né, o que pode ser utilizado aí, né, que acho que é um dos principais, aí são as métricas de emissão de carbono. Então, quando as empresas chegarem no escopo 3, que ainda não está sendo exigido até na norma S2, eles deixam bem claro, né, eles vão exigir só do escopo 1 e o 2, a divulgação. O escopo 3, talvez em alguns anos. Mas na hora que chegar no escopo 3, vai sobrar para as empresas da cadeia, né, de fornecimento das empresas. Então, elas vão ter que estar preparadas, né, para ter tecnologia para fazer essa mensuração de emissão, né, de carbono, e tem aplicativos para isso, né? Mesmo empresa prestadora de serviços, às vezes até coisas simples, como eles mostraram lá um exemplo que eu trouxe aqui, deslocamento dos empregados, sabe assim? Então, as empresas têm que estar preparadas, começar a se preparar para isso, eu acho, né? As pequenas empresas poderiam começar por aí, né? E como também foi lá no passado, quando teve as normas ISO, né, as normas de qualidade lá na década de 80, ISO 9000, que no início eram as grandes empresas, mas que para ela comprar de uma outra média ou pequena empresa, essa média e pequena empresa também tinha que ser certificada, tinha que ser auditada, né, tinha que seguir as normas ISO. Então, possivelmente vai acontecer igual, né? Não tem como escapar. Hoje, como é um assunto fresquinho, né? Então, as médias empresas ainda não estão preparadas para isso. Mas certamente aqui, né, os alunos vão fazer parte, né, em breve, de muitas dessas empresas também. E aí é bom que eles já tenham esse conhecimento prévio, né, do que precisa ser feito. Então, acho que para relato integrado de pequenas e médias empresas, que tem alguns itens, por exemplo, de governança, que fala principalmente de estrutura de conselho, nas médias empresas isso não é muito aderente, né? Porque elas não têm uma estrutura de governança, né? São empresas familiares, pequenininhas, né? Mas tem um lado, por exemplo, que fala lá de corrupção, né? De não se envolver, né? Em corrupção, pagar propina, essas coisas assim. Então, eu acho que isso também dá para utilizar nas empresas de pequeno porte, né? De médio e pequeno porte.
E do outro lado, essa parte que eu falei de clima, né? Por exemplo, de emissão de gases. E do lado social, aí né, não precisa ter norma, né, professor, para falar de respeito, né, ao próximo, respeito, né, com os funcionários, com os consumidores. É até chato dizer isso, né? Precisa ter uma norma de inclusão, de diversidade. Isso daí tinha que ser tão já no ser humano, né? A questão de respeito, de igualdade. Mas uma vez que vai ter norma, então talvez ter, né, buscar esses elementos para poder ter evidência se uma empresa questionar, né? Participação de funcionários de raças diferentes dentro da empresa, né? Então, começar a ter esse tipo de relatório é importante as médias empresas já terem, para quando forem chamadas, né, a prestar contas, né, e evidências para quem ela quiser vender, ela já vai ter isso já preparado. Perfeito. Então, como nós já estamos aqui no adiantado da hora, estamos Né? no limite, se tiver mais alguma pergunta, eu encaminho depois para o Alexandre, né? Então, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado, né, por sua contribuição nessa disciplina e até uma próxima oportunidade. Se você tem a palavra final, né? Fique à Não, vontade. ó, professor, é só agradecer. Para mim é uma felicidade enorme poder estar com o senhor aqui, né? De novo, o senhor foi parte da minha banca, avaliou o meu trabalho lá no assunto de sustentabilidade, né? Então, realmente fiquei muito feliz e agradeço bastante aí o convite e estou à disposição. Se quiser chamar mais vezes para falar um assunto mais específico também, pode me convidar que eu aceito com o maior prazer, tá bom, professor? Muito obrigado e um abraço a todos aí. Tá bom, eu agradeço pelo senhor, muito obrigado, né? Até uma próxima. Mais uma Tá vez, joia, obrigado. professor. De bom. Muito obrigado, Zé. Tchau.